Olá pessoal, bem-vindos a essa aula de estrutura de concreto. Hoje nós vamos ver como dimensionar uma viga. Lembrem que na aula passada falamos que as lajes descarregam as suas cargas nas vigas adjacentes. Agora nós vamos pegar essa carga distribuída pela laje, acrescentar o peso próprio da viga e outras cargas sobre essa viga, para assim nós dimensionarmos essa viga. E quando eu digo dimensionar a viga, significa calcular as armaduras, ou seja, a área de aço, para que essa viga possa suportar os esforços nelas atuantes. E os esforços atuantes nas vigas que nós vamos considerar são de momento fletor, ou seja, flexão simples, e cisalhamento. As armaduras que combatem o momento fletor numa viga, elas estão dispostas ao longo da viga, são armaduras longitudinais. As armaduras que vão combater o esforço de cisalhamento, elas estão dispostas na transversal da viga, são armaduras transversais, mais conhecidas como estribo. Então nós vamos dimensionar esses dois tipos de armadura, longitudinal e transversal. Ok? Então vamos lá. Então, dimensionamento de vigas. A primeira coisa que nós temos que verificar numa viga é o seguinte: imagine uma viga sob esforço de flexão simples. Se o momento atuante em uma determinada seção for um momento positivo, a tendência dessa viga é fazer esse deslocamento. Não é isso? Nesse deslocamento, uma parte da seção da viga vai ser comprimida e outra parte da seção da viga será tracionada. O concreto é ótimo para compressão, porém não é muito bom para tração. Não é isso? Beleza. Na parte que será comprimida, então o concreto vai se incumbir de suportar esses esforços. Porém, na parte tracionada, nós devemos então acrescentar armaduras de aço para suportar esses esforços. Ok? Então, para momentos positivos, a parte inferior é tracionada e a parte superior é comprimida. Essa compressão, o concreto vai combater os esforços. Essa tração, nós vamos acrescentar então armaduras na parte inferior para combater essa tração. Observe que para momentos negativos, isso vai inverter. Para momentos negativos, a parte superior é tracionada e a parte inferior é comprimida. A parte comprimida, o concreto deve suportar os esforços. A parte tracionada, superior, nós acrescentamos armaduras para suportar os esforços. Então, para momentos positivos, armaduras inferiores para combater esforços. Para momentos negativos, armaduras superiores para combater esforços. Então nós vamos chamar essas armaduras de armaduras positivas na parte inferior e armaduras negativas na parte superior. Tranquilo? Beleza. Bom, aqui eu tenho uma representação de uma seção, de uma viga qualquer. A parte onde não está sendo nem tracionado e nem comprimido é onde está localizada a linha neutra. Na linha neutra não há tração nem compressão. Vamos imaginar que essa seção esteja sofrendo um momento fletor positivo. Então essa convenção é de momento fletor positivo, né? Da parte da linha neutra para cima, ou seja, esse espaço aqui, vai haver uma tensão de compressão, é a parte comprimida dessa seção. Da linha neutra para baixo, vai haver uma tensão de tração. Então, compressão na parte superior, tração na parte inferior, para momentos positivos, né? Então, aqui eu preciso colocar armaduras para combater esses esforços. Para momentos negativos, isso vai inverter, né? Essa parte é comprimida e essa parte é tracionada, então eu preciso colocar armaduras na parte superior para combater esses esforços, né, de momento, de tensões de tração. Tranquilo? Beleza. Bom,
Nós vamos dimensionar a viga, então, com a seguinte característica. Vai ficar caracterizado o dimensionamento da viga pela deformação do concreto e pela deformação do aço. Por quê? Se está havendo tração e compressão, vai haver deformação do concreto e do aço. Na parte comprimida, vai haver deformação do concreto. Na parte tracionada, vai haver deformação do aço. Então, os dois elementos vão sofrer deformações. Então, o dimensionamento é caracterizado por essas deformações, na parte tracionada pelo aço e na parte comprimida pelo concreto. Essas deformações, no estado limite último, que é o que nós vamos dimensionar a viga, é a deformação máxima do concreto, ela é considerada de 0,35%, ou, como alguns autores consideram, 3,5 por mil. Tá? 0,35% ou 3,5 por mil. A deformação máxima para o aço vai ser de 1% ou 10 por mil, que é a mesma situação, né? Então, para o concreto, a deformação é de 0,35% máxima e o aço de 1% máximo. Mas durante as aplicações de cargas nessas vigas, essas deformações vão variando os seus valores. E de acordo com essas deformações vão variando os seus valores, nós vamos ter alguns domínios de deformação. Esses domínios podem ser domínio 1, domínio 2, domínio 3, domínio 4, domínio 5, domínio 5A, 5B. Mas, para o nosso dimensionamento, a parte necessária para o nosso dimensionamento aqui vão ser 3 domínios. Domínio 2, domínio 3 e domínio 4. O que significa esses domínios, professor? Eu não estou entendendo muito bem isso aí não. Vamos explicar direitinho isso aí. No domínio 2, significa que a seção da viga, a seção de concreto da viga, está muito alta. A altura da viga está muito grande. Isso vai caracterizar a seguinte situação. Nessa situação, o aço vai trabalhar muito, ou seja, o aço vai ser muito exigido e o concreto vai estar descansado. Observe que a deformação no lado do aço vai a 1%, que é a sua deformação máxima. Já o concreto, ele vai de 0% totalmente descansado até 0,35%. Ou seja, no final do domínio 2, o concreto atinge a sua deformação máxima, né? Mas no começo do domínio 2, ela está com deformação mínima, 0. Então, nesse intervalo, o concreto está descansado, o aço trabalhando na sua deformação máxima, né? Já no domínio 3, o concreto já atingiu a sua deformação máxima e agora a seção da viga está menor, a altura da viga é menor. Nesse caso, o concreto já atingiu a sua deformação máxima e o aço começa a descansar. O aço agora vai de 1% até a sua deformação característica. O que é essa deformação característica? No início do curso eu coloquei para vocês essa deformação. A deformação característica de projeto é FYD, resistência de projeto, dividido pelo módulo de elasticidade, tudo do aço, né? Então aqui eu tenho a deformação característica. O aço então começa agora a descansar. Então, nessa situação, é um bom lugar para você trabalhar com a viga. Por quê? Você está exigindo do concreto e também está exigindo do aço, mas não na sua totalidade. Então você tem aqui um espaço bom para você trabalhar com a viga. Vamos para o domínio 3. No domínio 3, o aço agora descansa totalmente. Vai da sua deformação característica até 0%. Isso significa então que a seção está muito baixa, a altura da viga está muito pequena. Isso faz com que o concreto trabalhe na sua extremidade, chegando ao ponto de esmagar o concreto, quebrar o concreto. Então aqui o concreto não resiste a esses esforços.
É preciso, inclusive, colocar armaduras de reforço para a compressão do concreto para auxiliá-lo, né? E aqui o aço vai ficar totalmente descansado, vai chegar até o seu 0%. Resumindo, então, no domínio 2 eu tenho uma seção muito grande, a altura bem grande, né? Em que o aço vai trabalhar muito, vai exigir muito do aço e pouco do concreto. No domínio 4 inverte, você vai exigir muito do concreto ao ponto de ser esmagado e pouco do aço. O domínio 2 você tem um equilíbrio, né? Você não está exigindo totalmente do aço e nem totalmente do concreto, vai haver um equilíbrio. Portanto, esse domínio 3 é um domínio bom de se trabalhar com a viga. Mas a norma diz o seguinte: o ideal de se trabalhar é na fronteira entre o domínio 3 e o domínio 4. Ou seja, no final do domínio 3 e no início do domínio 4, passando do 3 por 4. Isso aqui é a fronteira entre os dois domínios. Lembra lá em Lages, em que aparecia um KMD 34, que vocês chamavam de 34, na verdade é 34? Exatamente aquele KMD está nessa fronteira, entre o 3 e o 4, porque segundo a NBR 6118, é o ponto ideal para se trabalhar com a viga. Eu discordo um pouco dessa norma aí, né? Mas tudo bem, é o que diz lá. Então, o domínio 3 em geral é um domínio bom de se trabalhar, porque você está exigindo do aço e do concreto, mas não exigindo demais deles, né? É um ponto bom de trabalhar, em que a viga vai trabalhar tranquilamente, você está exigindo de ambos, né? Não deixando um descansar, nem o outro descansar. Então aqui é um ponto bom de se trabalhar, ok? Bom, daqui a pouco eu vou voltar com mais informações a respeito do dimensionamento da viga, ok? Na segunda parte. Até daqui a pouco.